A Secretaria da Fazenda de Balneário Pissarras iniciou o Programa de Regularização Fiscal, o REFIS, no mês de junho e segue até 31 de agosto com as renegociações dos tributos vencidos até 31 de dezembro de 2020. O projeto de lei do REFIS foi discutido e votado na Câmara de Vereadores em maio. As modalidades de pagamentos disponíveis e descontos aplicados aos juros de mora, às multas de mora e, caso haja, aos honorários advocatícios, estão previstas com descontos de 100% para pagamento à vista, 90% com 20% de entrada mais 5 parcelas, 60% de 7 a 12 parcelas, 40% de 13 a 24 parcelas e 20% de desconto de 25 a 36 parcelas. Então, o REFIS em Pissarras, ele foi proposto com a ideia de oportunizar ao contribuinte a regularização da situação fiscal de inadimplência que ele tinha com o município, seja qual for a causa. Em alguns casos, realmente em função da Covid ou alguma situação financeira adversa que ele teve em algum momento, né? E que são casos pontuais, 1 ano ou 2 que está irregular com o município, mas também tem aqueles casos em que a pessoa é uma possuidora do imóvel, então ela não é a proprietária propriamente dito, legalmente falando, e ela tem essa dificuldade em parcelar ou regularizar esses impostos que vêm já de anos, coisas de muito tempo, né? Inclusive tributos que já estão em execução fiscal, já estão em uma discussão judicial a respeito daqueles débitos. E como a gente sabe, quando se leva isso para a seara judicial, você tem outros custos que não envolvem somente o tributo que é devido. Então você vai pagar juros, multas e também o honorário do serviço de advogados que foram prestados ali no judicial. E normalmente a base é de 10% a mais de dívida. Então, para evitar que essa dívida fique impagável para o contribuinte, que é uma situação que acontece, né? Por quanto mais tempo está em aberto, quanto maior o tempo, maior também a dívida. E então o REFIS vem para permitir e oportunizar que esse contribuinte de fato regularize, seja ele à vista, com liquidação e isenção integral de multa e juros que seriam aplicados a essa dívida, ou em parcelamentos que permitam ele pagar, porque nem todo mundo tem o recurso à disposição para fazer essa quitação de imediato, né? Mas mesmo que no parcelamento exista também esse benefício de multa e juros que não sejam cobrados integralmente. Então, nesses primeiros dias de REFIS, que começou no dia 17 de junho a ser oferecido ao contribuinte, nós vimos uma grande procura no município, e principalmente das pessoas procurando saber qual era o valor, de fato, o benefício que ele teria na regularização, né? E então muitos contribuintes simulando a situação de à vista e quais seriam as possibilidades de parcelamento para então decidir qual seria o ideal. E na maioria dos casos a opção sempre é pelo à vista, porque realmente a maior parte dessas dívidas já estão judicializadas. Então o contribuinte foge do pagamento daqueles 10% que são devidos no caso de uma cobrança judicial. Existe uma estimativa a respeito da quantidade de contribuintes que procurou ou que está em pagamento das suas dívidas pelo programa? Dos contribuintes que já nos procuraram, fizeram a simulação e assinaram o termo de adesão ao REFIS, em torno de 200 contribuintes nessas primeiras 2 semanas já fizeram uma adesão e quitaram suas dívidas propriamente dita. Então, procuraram, verificaram o benefício que teriam com a quitação e fizeram de fato a quitação. São 2 semanas mais ou menos que a gente tem de REFIS, né? E qual é o levantamento que existe das inadimplências? O que acontece nesse caso do levantamento é o seguinte: existe o valor da dívida que era devida ao município, né? Se eu for considerar o valor que era devido ao município, passa de R$1 milhão a casa nesses 2 primeiras semanas, desculpa. Então, a dívida que o município conseguiu regularizar foi superior a R$1 milhão. Mas o valor que a gente, de fato, entrou nos cofres públicos em funções das deduções que estão previstas no programa, aí ela já reduz um pouco esse montante e chega na casa de quase R$400 mil nessas 2 primeiras semanas. E qual seria a casa do montante total de devedores? Existe um valor médio sobre quantos devedores, né, com inadimplências em questão fiscal aqui no município? Na verdade, o levantamento da dívida ativa do município é feito não com base no contribuinte, mas no montante em si, né, nos valores. Nós temos contabilizados no início do REFIS, quando a gente propôs isso para a Câmara de Vereadores, em torno de um pouco mais de R$60 milhões. Isso contabilizados multa e juros incidentes sobre esses valores, né? E a nossa proposta é que, porque o REFIS
tem como base o benefício da multa e juros. Então a gente dá um desconto sobre as multas e juros. E se a gente for considerar só o imposto de fato devido e a correção monetária, que a gente não pode abrir mão desses valores, que seria uma renúncia de receita, isso é crime fiscal, então com base nesses dois valores passa um pouco de 20 milhões de reais a dívida ativa, tirando multijuros no caso, né? Então a gente tem como meta alcançar 20% desse recurso, seriam 4 milhões mais ou menos, de tributos recuperados para o município. A gestão municipal pretende cuidar da arrecadação de Balneário Pissarras para não cometer o aumento de impostos. A cobrança de devedores exerce esse papel e o Refis procura oportunizar o pagamento de dívidas sem a judicialização. Após o encerramento do Refis, o contribuinte que continuar irregular responderá processo de execução fiscal, que prevê o bloqueio de contas bancárias, penhora de bens e até mesmo leilão de imóveis. Saiba mais notícias no portal mzl10.com.br. Luiz Gustavo Varela para o jornalismo Mar Azul. É por você que a gente informa.